Muito bem, pessoal. Vamos uma ver de quê, cara? De química, provinha da URGS, que eu não sei de que ano é, mas tá aqui pra vocês. Quem for você aqui é o professor Sancho Chambinho, do curso Médica Cachoeirinha. E, cara, já curte o vídeo aí, porque vocês vão entender o conteúdo com certeza. E aí eu espero que fique tudo mais fácil para vocês na vida, nessa questão. Pessoal, vamos lá. Considere o equilíbrio químico exotérmico. Parou. O que é algo exotérmico? É algo que libera energia. Então ele libera calor. Teoricamente, então, essa reação quer fazer o quê? Liberar calor, liberar calor. E para eu ajudar ela, o que seria bom seria baixar a temperatura. Se eu baixar a temperatura, eu vou ajudar a equação. Beleza? O R lá ficou ruim. Temperatura. Certo? Baixei a temperatura, facilitei a equação. Muito bem. Representado abaixo, para a qual K1 e K2 são as constantes de velocidade de reação direta e reação inversa. Então, a K1 é essa direta e a K2 é essa inversa. O que acontece? Quando ela é uma reação isotérmica, beleza? Ela quer liberar calor e aqui já está me mostrando, ó, ΔH menor do que zero. Então, é o ΔH negativo. E sendo negativo, é uma reação exotérmica, que quer liberar calor. Beleza, já estamos com essa ideia então de que essa reação funciona muito bem quando eu baixo a temperatura. Então, se eu baixar a temperatura, eu aumento quem? A constante direta. Então, baixei a temperatura, desloquei o equilíbrio para a direita, né? Eu aumentei a constante direta. E se eu fizer o contrário? E se eu aumentar a temperatura? Aí é tudo ao contrário, cara. Se tu aumentar a temperatura, tu facilita a reação inversa. Beleza? Então, se por um acaso aqui a gente aumentar a temperatura, tu vai fazer o quê? Tu vai aumentar o K2. Então, numa reação isotérmica, tu baixa a temperatura, tu facilita a reação direta. Numa reação endotérmica, tu aumenta a temperatura, tu facilita a reação direta. Que lembrando, exo quer dizer para fora. Então, exotérmica, liberar calor. Endotérmica, e aqui nosso ΔH é negativo, né? ΔH negativo. E na endotérmica é o que? Ganhar calor. Que é energia, na verdade, né? E aqui nosso ΔH, ele é positivo. Muito bem. A reação que nós temos, ela é exotérmica. Então a nossa função é o que? Liberar calor. Tá? E para liberar calor, nós temos que fazer o quê? Baixar a temperatura. Olha que momento. E olha o que ele me pede. A temperatura tem que ser aumentada. Ele quer fazer tudo ao contrário. Ele não quer fazer o que a reação quer. A reação quer o quê? Dá calor, cara. Dá calor. Aquela resfriar. Ela quer baixar a sua temperatura. Ele, não. Vou fazer o contrário. Vou fazer o quê? Aumentar a temperatura. E eu não quero aumentar a temperatura. Então eu estou fazendo o processo ao contrário do que a reação deseja. Se eu faço o processo ao contrário do que a reação deseja, eu favoreço o inverso. Então, sempre que eu fizer o processo contrário ao que a reação deseja, eu favoreço o inverso. Então, nesse caso, eu vou favorecer quem? Vou favorecer o K2. Então, nesse caso aqui, que ele está fazendo o que aqui, ó? Ele está aumentando a temperatura, eu vou aumentar o K2 e vou baixar o K1. Por quê? Essa energia, essa reação aqui é exotérmica, liberar calor, baixar a temperatura, e ele está fazendo o quê? Ele está aumentando a temperatura e está me desfavorecendo. Então, teoricamente, o K2 aumenta e o K1 baixa. Ok, até aí? E olha a letra A. K1 e K2 aumentam. Reação exotérmica, que é liberar calor. E eu aumento a temperatura, eu estou matando o K1 e eu estou, legal, no inverso, o K2. Então, essa aqui está errada.
K1 e K2 diminuem. Não, cara. Não pode os dois diminuir ou aumentar. Se eu mexer na temperatura, um aumenta e o outro baixa. Sempre assim. Os dois têm que se alterar. Se eu faço o que a reação quer, o K1 aumenta. Se eu faço o que a reação não quer, o K2 aumenta. É o contrário. Então essa aqui também está errada. K1 e K2 constantes. Nine. A relação K1 e K2 aumenta. Como assim a relação K1 e K2 aumenta? Quer dizer que o K1 aumentou mais que o K2. A parte de cima, sempre que uma relação aumentar, quer dizer que o de cima ficou maior e o de baixo ficou menor. E ao contrário, K1 e K2 diminui, por quê? O K1 baixou, o K2 aumentou e nessa divisão o valor caiu. Ah, se eu não entendi essa divisão, como assim? Olha um exemplo, tá? Digamos que nós tenhamos 1 e 1 como K e K, beleza? E eu vou fazer o primeiro processo, que é fazer o quê? Aumentar o de cima e manter o de baixo. Aí vira um 2. Quer dizer, se eu aumentei o de cima, a relação aumenta. Agora fazer um outro processo. Vou aumentar o de baixo. Ó. Mantive o de cima, aumentei o de baixo. 0,5. A minha relação baixou. Sacou a ideia? Quando eu aumentar o de cima, a relação aumenta. Quando eu aumentar o de baixo, a relação diminui. E nesse caso, nós aumentamos quem? O K2, porque tu fez o que a equação não queria. E se eu aumentei o K2, eu vou chegar nesse ponto de que a minha relação diminui. E tu pode marcar lindamente a letra E de elefante. Certo, pessoal? Uma questão teórica que a gente tem que ter um bom feeling para sacar se a reação está fazendo o que quer ou o que não quer. Depois de sacou isso, tu pensa, se faz o que quer, tu aumenta o K1, se faz o que não quer, tu aumenta o K2, que é o inverso, e depois vai analisando uma por uma para ver qual que se encaixa na tua brilhante ideia. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado da questão. Se vocês gostaram, cara, curte aí, se inscreve no canal, me segue também no Instagram, no TikTok para mais vídeos de Química, Física, Matemática, Geografia e o que seja. Um beijo, abraço e até a próxima. Isso aí, tchau, tchau.